Hoje vamos explorar uma das histórias mais marcantes e significativas da Bíblia, a Natividade de Jesus. Desde a profecia do nascimento até a jornada de Maria e José até Belém, cada detalhe desse evento extraordinário nos revela não apenas a humildade do início de Jesus, mas também o amor e propósito divino por trás de sua vinda. Prepare-se para mergulhar nessa história inspiradora que continua a impactar milhões ao redor do mundo até hoje. Antes de começarmos, se você está gostando desse conteúdo e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos interessantes para vocês. Vamos lá? A Anunciação. No 6º mês da gravidez de Isabel, mãe de João Batista, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Lá, ele encontrou uma jovem virgem chamada Maria, que estava noiva de um homem chamado José, da casa de Davi. Gabriel saudou Maria com as palavras: "Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo." Maria ficou perturbada e confusa com essa saudação incomum, sem entender o seu significado. Percebendo a sua preocupação, o anjo a tranquilizou dizendo: "Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria questionou: "Como será isso, se eu não conheço homem algum?" Gabriel respondeu: "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e já está no 6º mês aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria, então, com humildade e fé, disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo a deixou. A visita a Isabel. Pouco tempo depois, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa da Judéia, dirigindo-se a uma cidade onde Zacarias e Isabel viviam. Ao entrar na casa de Zacarias, Maria saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, João Batista, saltou em seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Com grande alegria, ela exclamou em alta voz: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como me é dado que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido." Maria, tocada pelas palavras de Isabel, respondeu com um cântico de louvor a Deus, conhecido como Magnificat: "Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua descendência, para sempre." Maria permaneceu com Isabel cerca de 3 meses, e depois, voltou para sua casa. O nascimento de Jesus. Naqueles dias, o imperador romano César Augusto emitiu um decreto ordenando um censo de todo o Império Romano. Este censo foi o primeiro realizado quando Quirino era governador da Síria. Cada pessoa tinha que ir à cidade de seus antepassados para se registrar. José, sendo da linhagem de Davi, viajou da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a cidade de Belém, na Judéia, que era conhecida como a cidade de Davi. Ele foi acompanhado por Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando chegaram a Belém, Maria estava prestes a dar à luz. Eles procuraram um lugar para se hospedar, mas devido ao grande número de pessoas que haviam chegado para o censo, não encontraram vaga na hospedaria. Assim, acabaram ficando em um estábulo. Foi ali que Maria deu à luz seu filho primogênito. Ela o envolveu em faixas de pano e o colocou em uma manjedoura, que era o lugar onde os animais comiam, porque não havia outro lugar disponível para eles. Os pastores e os anjos.
Naquela mesma região, havia pastores que estavam nos campos, guardando seus rebanhos durante a noite. De repente, um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os envolveu com uma luz brilhante. Os pastores ficaram aterrorizados, mas o anjo os tranquilizou, dizendo: Não temais, pois vos trago uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Após os anjos terem deixado os pastores e voltado ao céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos o que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Eles partiram apressadamente e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura, conforme o anjo havia dito. Vendo isso, os pastores contaram a todos o que lhes fora dito sobre aquele menino. Todos os que ouviram ficaram maravilhados com o que os pastores lhes contavam. Maria, por sua vez, guardava todas essas coisas e as meditava em seu coração. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. A visita dos magos. Jesus nasceu em Belém da Judeia, durante o reinado do rei Herodes. Magos do Oriente, que eram sábios e estudiosos das estrelas, observaram uma nova estrela no céu que sinalizava o nascimento de um novo rei dos judeus. Eles viajaram a Jerusalém e começaram a perguntar: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou profundamente perturbado, assim como toda Jerusalém. Herodes convocou todos os chefes dos sacerdotes e escribas do povo, e perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: Em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, Herodes chamou secretamente os magos e perguntou com precisão sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai cuidadosamente pelo menino, e, quando o tiverdes encontrado, comunicai-mo, para que também eu vá e o adore. A adoração dos magos. Depois de ouvir o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, ficaram extremamente alegres. Entrando na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Em seguida, abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Esses presentes tinham significados simbólicos: o ouro representava a realeza de Jesus, o incenso sua divindade e a mirra seu sacrifício futuro. Depois de adorarem o menino Jesus, os magos foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Então, regressaram à sua terra por outro caminho, evitando assim informar Herodes sobre a localização de Jesus. A fuga para o Egito. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. José levantou-se imediatamente, ainda durante a noite, e tomou Maria e o menino Jesus, partindo rapidamente para o Egito. Eles permaneceram lá até a morte de Herodes. Essa fuga para o Egito cumpriu o que o Senhor havia dito através do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Enquanto estavam no Egito, Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou a matança de todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nos arredores, conforme o tempo que ele havia averiguado dos magos. Este terrível evento ficou conhecido como a matança dos inocentes. A profecia de Jeremias foi cumprida: ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação, é Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não existem. O nome de Jesus. No 8º dia após o nascimento de Jesus, conforme a tradição judaica, ele foi circuncidado. Durante a cerimônia, ele foi oficialmente nomeado Jesus, como o anjo Gabriel havia instruído Maria antes de sua concepção. O nome Jesus, que significa o Senhor salva, foi escolhido por Deus e é significativo porque representa a missão de Jesus de salvar o seu povo de seus pecados.
A circuncisão de Jesus não foi apenas um cumprimento da lei judaica, mas também um sinal de sua total identificação com o povo de Israel. Essa cerimônia foi um dos primeiros passos para mostrar que Jesus estava sujeito à lei, apesar de ser o Filho de Deus, e marcava sua inserção na comunidade de Israel desde o início de sua vida. Maria e José cuidaram de todos os aspectos da lei com respeito e devoção, e a nomeação de Jesus foi um momento importante que confirmou a mensagem divina recebida através do anjo Gabriel. A apresentação no templo. Depois que os dias de purificação de Maria foram completados, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram o menino Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Segundo a lei de Moisés, todo primogênito do sexo masculino deveria ser consagrado ao Senhor, e uma oferta deveria ser feita. A oferta de Maria e José foi um par de rolas ou 2 pombinhos, o que indica que eles eram de condição humilde, pois essa era a oferta prescrita para aqueles que não podiam oferecer um cordeiro. No templo, havia um homem justo e devoto chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo no mesmo momento em que Maria e José trouxeram Jesus para cumprir o que a lei requeria. Quando Simeão viu o menino, tomou-o em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. Maria e José ficaram maravilhados com o que Simeão dizia sobre Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Eis que este menino está destinado para a queda e para o levantamento de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Este encontro confirmou a missão divina de Jesus e profetizou os desafios e sofrimentos que Maria enfrentaria. A profetisa Ana. No templo também estava presente uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ana era de idade avançada, tinha vivido 7 anos com seu marido após o casamento e depois ficou viúva. Agora, com 84 anos, ela nunca deixava o templo, servindo a Deus com jejuns e orações dia e noite. Chegando naquele mesmo momento em que Simeão estava falando, Ana também começou a dar graças a Deus e a falar sobre o menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela reconheceu em Jesus o cumprimento das promessas de Deus e espalhou a notícia entre aqueles que ansiavam pela libertação e salvação de Israel. A presença de Ana e Simeão no templo, ambos reconhecendo e proclamando a identidade messiânica de Jesus, reforçou a importância do evento e confirmou, mais uma vez, que Jesus era o Salvador prometido. Estes acontecimentos no templo demonstraram que Jesus, desde o início de sua vida, estava destinado a cumprir as promessas de Deus para a redenção de seu povo. Assim concluímos a maravilhosa história da Natividade de Jesus. Desde a humilde manjedoura em Belém até a adoração dos magos e a fuga para o Egito, vemos como cada evento foi guiado por Deus para trazer ao mundo o Salvador. Essa história nos lembra do amor e do sacrifício divino e da esperança que o nascimento de Jesus traz a todos nós. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Obrigado por assistir, e até a próxima!